Às vésperas da última decisão de política monetária do Banco Central americano neste ano, os mercados seguem atentos aos possíveis impactos para a economia e para a alocação internacional em 2026. Afinal, apesar dos soluços de 2025, a exposição exterior segue vista como uma componente estrutural para os portfólios de investimentos. Para entender um pouquinho melhor desse cenário, eu converso agora com Luiz Osório, CIO e gestor dos fundos internacionais da Soma Investimentos. Eu sou Bruna Camargo, repórter da Agência Estado, e começa agora o programa Cabeça de Gestor deste 9 de dezembro de 2025. Luiz, muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer estar aqui falando com vocês. Maravilha. Então vamos lá, Luiz. Um dos temas que os investidores mais têm acompanhado neste ano e que deve seguir como central em 2026 é a condução da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central Americano. E amanhã teremos uma nova decisão de juros e o mercado precifica altas chances de que o Fed cortará novamente as taxas em 25 pontos base. Então, eu gostaria de saber quais são as suas perspectivas, Luiz, tanto para essa última decisão de 2025, quanto para a continuidade do ciclo no ano que vem, e como que isso deve influenciar tanto a economia quanto os ativos. Exatamente, Bruna. A gente tem avaliado e acompanhado esse ciclo de redução da taxa de juros no mercado americano e eu acredito que nessa decisão de amanhã, realmente eles devem cortar mais 25 pontos base, tá? E para o ano que vem, aí a gente tem uma expectativa de entre dois ou três cortes adicionais, né? A questão do cenário global é que tem, em primeiro lugar, um protagonista claro, que são os Estados Unidos. Tá? A gente não consegue evitar de acompanhar os Estados Unidos, porque tudo que acontece nos Estados Unidos impacta o mundo inteiro como um todo. Né? E lá nos Estados Unidos tem essa questão tanto da taxa de juros, né? Se a gente for falar de mercado de trabalho, está aquecido, mas está estabilizado no nível que não, deixou de ser preocupação. Tá? Atividade. A economia continua crescendo, está crescendo em torno de 2%, talvez ano que vem diminua um pouco, mas deve ser ao redor disso de novo. Então, as questões mais relevantes é a política monetária, que, como eu acabei de falar, eu acredito que vai continuar nessa tendência, mais um movimento agora no final do ano e depois mais dois ou três no ano que vem. E aí a gente tem que acompanhar também, como em paralelo, sim, a famosa questão das tarifas que foram impostas sobre as importações americanas de qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso ainda não está claro. É claro, no início existia a expectativa de que isso pudesse gerar pressão inflacionária, mas no primeiro momento não ainda ficou claro que isso vai acontecer. Mas como ainda tem idas e vindas nesse processo, então, a gente tem que acompanhar também as tarifas sobre importação para ver, no final do dia, qual vai ser o impacto real na economia, passado um ano dessa implantação, vamos dizer assim. Uhum. Além dessa questão do tarifaço também feito pelo governo Donald Trump, outro tema que também permeou durante o ano foi o crescimento da dívida pública lá nos Estados Unidos. Isso também é uma questão que a gente deve virar o ano com essa preocupação, é algo que pode também ser um problema no ano que vem? Muito bom ponto, muito boa lembrança. Eu acho que a gente vai cada vez ter que acompanhar isso com lupa, com muito cuidado, porque agora, recentemente, inclusive, a gente teve a paralisação do exercício orçamentário americano, né, o shutdown, porque passou o teto da dívida lá que é permitido. E, geralmente, eles conseguiam chegar a um acordo muito rapidamente. Não foi o que aconteceu dessa vez. Dessa vez ficaram mais de 40 dias com o orçamento paralisado e teve, inclusive, impactos na divulgação de dados econômicos para nós do mercado, sabemos o que está acontecendo, né? A gente ficou um pouquinho aí no escuro, vamos dizer assim. Mas esse é um ponto relevante, sim, que a gente tem acompanhado. E aí, de novo, volto na questão da tarifa, né? A tarifa pode ajudar nesse sentido. Já tem indicações de quanto eles captaram de tarifas lá no determinado momento, em torno de US$ 1 trilhão, mas daqui para frente a gente tem que continuar acompanhando para ver se isso vai ajudar realmente a questão do déficit americano também, que é cada vez mais preocupante. E tudo isso pode voltar, imagino, para a questão de para onde vai o ciclo do Fed, né? Se os cortes vão continuar, se eventualmente eles terão que pausar o corte de juros para ver o que está acontecendo. Isso é um fator de risco também?
É um fator de risco, sim. É claro que isso pode impactar a inflação. O Fed tem um mandato duplo, né? Inflação e emprego. O emprego está relativamente controlado, como eu falei agora. A inflação também ela já está continua caindo em direção à meta. Ainda não chegou na meta, né? A meta é 2%, está ali mais perto de 3%, mas a expectativa é que caminhe para lá. Então, essa questão do déficit pode impactar a inflação, e aí, impactando a inflação, acaba impactando a trajetória da política monetária também. Uhum. E a gente está aguardando também o presidente Donald Trump anunciar ali quem que é o indicado dele para substituir o Jerome Powell na presidência do Fed. O que que a gente pode esperar também dessa decisão? É algo que pode indicar para onde que vai o Banco Central Americano no ano que vem também? Sim, essa é uma decisão muito importante, porque existe a expectativa de que o indicado seja, vamos dizer, muito alinhado com o Trump e acabe exagerando um pouco no corte de juros, que é o que a administração Trump tem forçado o Fed para fazer. Então, vocalmente, ele criticou várias vezes, né, o Powell, em função dele não fazer um ajuste mais rápido, mas eu acredito que o Powell está fazendo a função dele, está realmente se pautando nos dados da economia para tomar as decisões de forma muito conservadora, como tem que ser. Se esse tipo de atuação isenta, técnica, deixar de ocorrer, deixar de existir nos Estados Unidos, vai ser primeiro uma surpresa para o mercado, porque sempre foi assim, né? Não existia muita pressão do executivo em cima do Fed. Agora existe. Então, a gente tem que acompanhar isso com certeza com muito cuidado para ver se vai haver algum tipo de, não digo nem ingerência, mas algum tipo de estilo diferente de gestão da política monetária, buscando atender mais os anseios do executivo. Uhum. Em poucos minutos, nós já falamos sobre várias incertezas que permearam o cenário global nesse ano, que devem continuar Exato. para 2026. Eu gostaria de saber como que vocês continuam essa defesa da importância de ter uma alocação estrutural em investimentos internacionais, sendo que o investidor pode ficar com um pouco de cautela de querer investir lá fora diante de tudo isso que a gente conversou. Olha, Bruno, essa é uma pergunta recorrente que eu gosto muito dela, porque eu acredito que você ter uma carteira com ativos diversificados é a melhor coisa que você pode ter na sua carteira de investimentos. Por quê? Primeiro que você, quando o mercado está sempre indo na mesma direção, você fica refém de ou está perdendo muito ou está ganhando muito, né? Enquanto que você tem vários ativos que se comportam de forma diferente aos inputs, tanto do mercado quanto da macroeconomia, você pode estar perdendo aqui no Brasil e ganhando lá fora, por exemplo. Quando você deixa de investir um single country, só no Brasil, por exemplo, você, na verdade, está melhorando o seu perfil de risco e de retorno. Tá? Por mais que a gente tenha a taxa de juros mais alta do mundo, como gostamos de falar aqui, basta uma desvalorização da nossa moeda de 10%, 12%, que a gente, como poder em moeda forte, diminui o nosso investimento, perde poder de compra. Então, tendo investimentos fora do Brasil, em classes de ativos que muitas vezes a gente nem tem aqui com liquidez, em ciclos econômicos diferentes do nosso. Pode ser que a gente esteja num ciclo aqui recessivo, enquanto alguma outra região do mundo vai estar num ciclo ascendente. Níveis de governança corporativa também elevados, com um número de ativos muito maior do que a gente tem aqui. Então, tudo isso me leva a crer que faz todo sentido você investir no exterior. Eu não estou falando para colocar 100% dos seus investimentos no exterior. Tem gente até que pode querer fazer isso, tá? Mas é um percentual da sua carteira, que pode ser 10, 20, 30, depende dos seus objetivos, depende do seu momento de vida, depende de vários fatores. Mas qualquer um é bom ter um percentual da sua carteira lá fora, por todos esses motivos que eu falei, que no final do dia o que vai acontecer? Você vai diminuir o seu risco e você não necessariamente vai abrir mão de rentabilidade. Muitas vezes você diminui o seu risco e tem uma rentabilidade, inclusive, melhor do que você teria aqui. As moedas também fazem parte da diversificação.
Quando eu falo moedas, eu estou falando só do dólar, euro, libra esterlina, moedas asiáticas, tudo isso, uma carteira diversificada, eu acredito que deve contemplar também, e aí permite também, quando a gente tem ciclos aí de desvalorização do real, você está protegido em moeda forte, né? É, Só mais um ponto, desculpa, para complementar. A nossa economia, ela depende muito mais de moedas, né, principalmente do dólar, do que a gente está acostumado a se dar conta, né? Uhum. Na hora que a gente vê o preço da gasolina no Brasil, depende do câmbio, o preço do nosso celular depende do câmbio, o preço, muitas vezes, até de... O preço do automóvel depende do câmbio. Eu ia falar o preço, muitas vezes, da construção civil. A construção civil, às vezes, fica defasada há um tempo, aí, de tempos em tempos, ela se ajusta. Tá? Então, isso faz parte do nosso dia a dia e é importante a gente ter investimento em outras moedas, em moedas fortes também, para, de novo, proteger o nosso patrimônio sem abrir mão de rentabilidade, muitas vezes ganhando mais também. Perfeito. Então, agora vamos focar um pouco nos fundos de vocês que justamente oferecem essa exposição internacional, né? A Soma tem três veículos internacionais, um de tecnologia, um de saúde e um multiativos, que somam uma estratégia de aproximadamente 170 milhões de reais de patrimônio. E esses fundos até foram recentemente abertos para o investidor em geral, né? Em vista da regra 175 da CVM. Então, eu queria ouvir primeiro qual dos três fundos tem despontado mais com todo esse cenário macro que a gente está conversando. Olha, a gente, como você falou, tem esse fundo de tecnologia, que é, vamos dizer, a bola da vez, a locomotiva do crescimento, uma coisa que é transversal a todos os setores da economia, investimento em tecnologia, que a gente está passando agora, vamos dizer, por um questionamento. Será que subiu muito? Será que a gente está numa bolha? Eu, claro, não tenho uma resposta clara com relação a isso, mas eu acredito que, pelo fato de que ainda existe demanda forte dos produtos fornecidos pelas empresas que estão se destacando no setor de tecnologia, ainda tem espaço para elas continuarem a crescer. Tá? Se a demanda já tivesse arrefecendo, diminuindo, eu ia ficar muito mais com o pé atrás. Agora, vendo os resultados das empresas que estão vindo sólidos, demanda pujante, receita aumentando, eu acredito que ainda tem espaço para elas, vamos dizer, pelo menos não realizarem uma perda grande como parte do mercado está esperando, né? A famosa, o estouro da bolha. Tá? Uhum. Eu não acredito no estouro da bolha no curto prazo. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. Esse investimento em tecnologia é uma coisa transformacional, está mudando de figura a economia como um todo. Então, eu acho que vai continuar por um tempo assim, e quem sabe até tenha um pouso suave da tecnologia, que eu também acredito que seja possível, né? A partir do momento que as empresas conseguem também entregar os seus produtos e serviços, a demanda diminuindo um pouco, mas sem diminuir muito o resultado da empresa, pode ser um pouso suave, os preços se ajustam, os múltiplos se ajustam e a economia segue em diante, tá? Então, o fundo que teve, vamos dizer, em evidência nesses últimos tempos foi, sem dúvida, o fundo de tecnologia. Mas é um fundo setorial, evidentemente, do setor de tecnologia, é um fundo monotemático, né? Então, ele não é, vamos dizer, a melhor decisão para uma pessoa que está buscando uma diversificação internacional, tá? Ele é parte dessa diversificação. Eu acredito que o multiativos, como você falou, é o fundo mais adequado e para aqueles investidores que querem ou começar a fazer uma diversificação internacional, ou continuar, ou ter uma carteira super diversificada, porque esse multiativos, ele, além das caixas renda fixa e renda variável que ele tem, dentro desses compartimentos, dentro da renda fixa, por exemplo, eu tenho títulos soberanos, treasuries americanos, títulos soberanos de países europeus, título soberano da China, tem um ETF que a gente investe que tem título de dívida chinesa, tem corporativos, tanto o high yield, que é aquele com um pouquinho de risco de crédito maior, quanto o high grade, que é com risco de crédito menor, isso dentro da renda fixa. E também várias tipos de vencimento. Tem os títulos mais longos e os mais curtos.
Então, abrange realmente tudo. E dentro da renda variável, a mesma coisa, a gente tem uma distribuição geográfica, como eu falei no início, os Estados Unidos em qualquer carteira global, a maior parte da carteira, é no mínimo 60%, 70% em alguns casos, tá? Mas aí tem também a Europa, tem também Ásia, principalmente China e Japão. Tá? Então, dentro da renda variável tem um pouco de tudo, tem perfil qualidade, tem perfil valor, tem perfil volatilidade mínima. Então, isso permite fazer uma carteira bem diversificada. E, além disso, tem também os alternativos líquidos. A gente pode investir em imobiliários, né? Agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma posição em imobiliário, mas a gente já teve e pode voltar a ter em qualquer momento. A gente pode investir em ouro, como a gente tem uma posição de ouro. O ouro tem sido um ativo aí que tem surpreendido bastante com seu desempenho ao longo dos últimos anos. E a gente tem, inclusive, também uns fundos que estão mais focados na questão da energia. Uma coisa muito importante para a inteligência artificial agora são os data centers. E data center é basicamente hardware, né? Equipamentos, computadores trabalhando lá numa alta velocidade, fazendo machine learning, e energia. Então, a gente tem dois ETFs desse fundo de multiativos muito interessantes. Um deles é para investimento em energia nuclear, e agora teve toda essa discussão de vários países desinvestindo em energia nuclear, mas agora tem uma tendência de voltar a fazer investimentos em energia nuclear, porque é uma energia, apesar de muitas pessoas acharem que tem um risco se for mal feito, tem um risco. As usinas antigas têm um nível de segurança um pouco menor que as usinas atuais, né? Então, as usinas atuais são muito mais seguras, e esse ETF ele investe em tudo que há de mais moderno em usinas nucleares ao redor do mundo. Só na China tem 30 usinas nucleares novas em construção nesse momento, tá? Só para dar um exemplo. E o outro ETF, vamos dizer, diferente, que a gente tem também nesse fundo, é um ETF daqueles metais raros, minerais raros, que tem Uhum. sido disputa aí do Trump com a China e muitas vezes com a América Latina também, para conseguir fornecimento desses minerais raros aí. Então, como eu falei, esse é o multiativos, tem muita coisa descorrelacionada com os ativos brasileiros e pode realmente compor muito bem a carteira de quem só tem ativos atrelados ao CDI, ao IPCA, né? Vale a pena você ampliar o seu horizonte e colocar em outros ativos também. E o terceiro fundo que você comentou, só para concluir, desculpa, é o fundo de saúde. O setor de saúde é um setor que eu gosto muito, é um setor super relevante para a economia mundial. Ele representa cerca de 16 a 18% do PIB americano, mas ele é um setor um pouco mais regulado. Então, Uhum. ele tem passado por momentos difíceis. Esse ano, ele teve bastante dificuldade no início do governo Trump até agora. Nesse último mês, ele se recuperou bem, tá? Mas é um setor que não tem uma perspectiva de crescimento, a não ser pelas empresas inovadoras de biotecnologia que continuam crescendo. O setor tradicional de saúde ele tem tido grandes desafios agora. Então, eu acho que ele também, apesar de ele compor a carteira bem do investidor estrangeiro, ele seria, vamos dizer, uma alocação menor, considerando os outros dois. Então, em primeiro lugar, eu acho que a alocação maior é o multi-asset, em segundo lugar, a tecnologia, e em terceiro lugar, o fundo de saúde. Perfeito. Eu ia perguntar em relação justamente ao fundo multiativos, porque você descreve uma enorme diversificação, né? São milhares de ações, ETFs, bonds que compõem a carteira desse veículo. Eu queria saber como que é feita essa seleção dos ativos que entram no fundo e como que a gestão humana e ativa propriamente entra nesse processo, porque tem muita coisa para vocês olharem, né? Como que vocês escolhem o que entra no fundo? Esse que é o grande diferencial desse fundo, porque, ao contrário do que você disse, a gente não seleciona diretamente as ações lá. São 50 mil ações listadas nas principais bolsas do mundo. Se eu fosse ter uma equipe de analistas dedicados, por mais que eu divida aí, sei lá, 20, 40, 50 empresas para cada um, calcula quantas pessoas a gente precisava ter, né? Então, o nosso objetivo é trazer a diversificação ampla, como eu falei aqui,
investindo por meio de ETFs. Uhum. Os ETFs são o mercado de fundos. Os ETFs nada mais são do que fundos de investimento listados nas bolsas de valores, né? Então, se eu quiser fazer uma posição no S&P 500, por exemplo, ao invés de eu comprar as 500 empresas que fazem parte do S&P 500, eu compro um ETF, eu liquido essa operação em D mais 2, a liquidez dos ETFs é enorme, tá? Os ETFs também são enormes. Tem ETF de S&P 500 que tem 500 bilhões de dólares em um único fundo, tá? Então, eu tenho... E ETFs, como eu estava falando, é o mercado que mais cresce no mundo. Hoje já existe no mundo inteiro cerca de 17 trilhões de dólares em ETFs, tá? Os ETFs são passivos, atrelados a um índice de referência, né, um benchmark, como eu falei, o S&P 500, por exemplo, ou o MSCI World, ou o MSCI Europa, enfim, tem de todos os tipos. Lá nos mercados desenvolvidos, os ETFs já se mostraram muito competitivos para essa questão de diversificação de carteira, porque, além de tudo, eles são muito baratos. Tá? A taxa de administração dentro de um ETF desse, baseado num benchmark grande como S&P 500, é menos de 10 vezes, menos de 0,10%. Então, são ETFs baratos que permitem você montar a posição e desmontar a posição com muita facilidade, transparência total, porque eu sei todo dia qual é a carteira daquela índice de referência, que é público, né? Então, quando um cliente tem uma preocupação, olha, determinada ação eu vi que não se comportou bem. Eu tenho isso na minha carteira? Eu posso dar a resposta para ele num prazo muito pequeno. Eu pego os ETFs que a gente está investindo, ver se tem a posição naquela ação e já informo se tem ou não. Tá? Então, a gente, desde, vamos dizer, bastantes anos, a gente optou por fazer por meio de ETF, pela simplicidade operacional, pela liquidez que tem, pela transparência, pelo baixo custo, tudo isso eu acho que é uma vantagem. Tá? E eu falei agora de renda variável, mas na renda fixa também, os ETFs de bons corporativos, por exemplo, eles investem em milhares de bonds, não são ETFs que compram 50 bonds, eles literalmente investem em 1.000, 2.000 emissores diferentes. Então, isso mitiga o quê? O seu risco de crédito. É claro que de tempos em tempos vai ter algum tipo de default, principalmente nos ETFs de high yield, né, que é o que eu falei que tem um risco de crédito um pouquinho maior. Mas a participação que o ETF tem em cada emissor é tão pequena, é 0,10%, é 0,05%, que mesmo que aquele papel entre em default, o impacto na cota do ETF é insignificante, é muito pequeno. Então, isso permite com que você tenha o prêmio, o spread de risco de crédito bom, pelo fato de ser high yield, tá? Sem correr um risco muito grande de sofrer um default naquele ativo. Então, eu acho que dos dois lados, da renda variável é muito bom e da renda fixa também é bom, por essa questão de acessar 2.000 emissores diferentes, que, de novo, nós aqui no Brasil dificilmente teríamos capacidade de ter uma equipe de analista grande o suficiente para cobrir todos esses emissores internacionais. Uhum, perfeito. Inclusive, eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque você mencionou que vocês têm uma exposição relevante à China, né? Inclusive nessa Sim. parte de bonds e tudo mais, algo que o investidor brasileiro nem sempre está olhando. Você pode me contar um pouquinho por que que vocês estão olhando para os fundamentos, o que que vocês estão olhando nos fundamentos do país, o que que vocês estão acreditando que pode ser interessante e uma oportunidade para ter exposição na carteira? Sim. Eu comecei falando que o protagonista da economia global são os Estados Unidos, mas eu não quero chamar de antagonista, mas aquele que vai rivalizar, que está competindo em igualdade de condições, eu acho, com os Estados Unidos, é a China. Tá? A China, a gente tem vários pontos que a gente deve acompanhar. Tá? É claro que muita gente tem um conceito, vamos dizer, um pouco equivocado do que é a China, em função de como é a estrutura governamental da China. E a China é um país fechado, socialista, comunista, então isso assusta um pouco num primeiro momento. Mas eles são estrategistas milenares.
né? E, há décadas atrás, decidiram que iam competir na economia mundial através do modelo de exportação. Só um parênteses, eles estão tentando mudar esse modelo de exportação agora para o modelo de consumo interno, né? Onde a demanda interna vai consumir mais dos produtos que eles estão fazendo para o mundo inteiro, mas estão com grande dificuldade disso. Então, eles estão ainda voltando a se apoiar no modelo de exportação. E o modelo de exportação deles é baseado em quê? Eles hoje têm empresas de altíssima tecnologia, com plataformas de exportação muito alinhadas e azeitadas e operacionalmente muito eficientes, que permite com que eles coloquem o foco no setor específico que eles querem. Por exemplo, para dar um exemplo da empresa automobilística, tá? Os veículos elétricos que estão inundando o mundo inteiro agora. Foi uma decisão do governo chinês de incentivar as empresas de construtoras dos veículos elétricos. Aí o que eles fazem? Eles deixam a iniciativa privada colocar a cara e montar as empresas. São centenas de empresas. Depois de um tempo, isso vai se consolidando e eles percebem quem que são os mais competitivos, quem são os que se destacam. E aí, no meio do caminho, alguns vão desaparecer, outros vão se fundir com outros, e um número grande de empresas vão ser os líderes. E são esses os líderes que a gente está vendo vendendo carro para o mundo inteiro. Tá? Então, tem um exemplo parecido também na área de tecnologia. Tá? Hoje, a China é muito competitiva em hardware e também em IA, na parte de algoritmo de IA. Né? A gente escuta falar muito das empresas americanas, OpenAI e outras. A Google tem a inteligência artificial deles, enfim, tem várias outras. Mas também tem a DeepSeek, a empresa chinesa que foi vamos dizer, uma surpresa, pelo menos para quem não acompanha essa questão de perto, foi uma surpresa positiva, que compete também de igual para igual com as empresas americanas. Tá? Mas dentro da tecnologia, a inteligência artificial agora está numa fase que vai demandar investimentos em data centers, como a gente falou, data centers que são basicamente investimento em hardware, comprando os processadores da NVIDIA e de outros, e que tem muitas empresas chinesas que, apesar de não terem ainda a tecnologia mais avançada que a NVIDIA tem empresas que conseguiram já desenvolver semicondutores muito competitivos para a inteligência artificial. Então, essas empresas chinesas vão conseguir também pegar uma participação desse mercado. Tá? E isso funciona para vários setores. A China, ela deixou há muito tempo, para dizer a verdade, né? Ela não está crescendo mais aqueles 10% ao ano, mas está crescendo em torno de 5% ao ano. É bastante significativo isso. Tá? Então, a gente tem, em função disso, a pergunta é sobre os ETFs, porque a gente tem uma posição em China, né? A gente tem 4 ETFs de China. Tem um de ações, que é todos os setores, tem um de ações específico do setor de tecnologia, que aí tem uma concentração grande em robótica, cloud computing e inteligência artificial. E tem desculpa, eu falei 4, são 3. É um de China geral, um de China tecnologia, e o terceiro é um de renda fixa. É um bondes chineses emitidos em dólares que dão uma estabilidade para o fundo muito legal, porque eles são muito estáveis. Eles não variam tanto quando o mercado treasury americano sobe e desce, o ETF de bons chineses emitidos em dólares fica uma estabilidade e protege a carteira. Então, no total, a gente tem cerca de 6% de posição direto na China, fora as posições que a gente tem dentro dos ETFs mais amplos. Quando a gente tem um ETF de MSCI Global, por exemplo, lá dentro tem China também. Tá? Então, exposição direta é 6%, mas indiretamente deve ter mais pelo menos uns 4% aí do fundo. Legal.
Maravilha, Luiz. Então, agora a gente vai se encaminhar para o final da conversa, mas eu tenho uma última pergunta. Dados recentes da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, mostraram que os fundos offshore cresceram o patrimônio no acumulado do ano, mas em um avanço ainda bem modesto comparado a outras classes de ativos. Então, Luiz, eu gostaria de entender um pouco mais do que vocês observam como potenciais impulsos para essa captação aumentar no segmento em 2026 e também quais riscos vocês estão atentos que podem barrar um pouquinho que esse patrimônio aumente. Eu acho que o principal fator que vai impulsionar o investimento no exterior através de veículos listados aqui no Brasil, veículos constituídos aqui no Brasil, é a questão educacional, realmente. É a questão de entender que, apesar, o que eu já comentei agora, apesar de a gente ter a maior taxa de juros do mundo, tá? Não quer dizer que não existem oportunidades de investimentos fora do Brasil. Ao contrário, existem muitas interessantes, muitas atrativas, e muitas delas também com risco menor. Então, faz todo sentido essa diversificação. A questão da regulação também, ela é muito importante. Agora, com a 175, por exemplo, como você falou no início, os fundos que antes da 175 só podiam ser dedicados a investidores qualificados, agora são dedicados ao público em geral. Então, isso aumenta também o universo de potencial cotistas para esses fundos. Tá? A questão também da economia brasileira. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem frequentemente essa questão da gestão da política fiscal um pouco mais leniente, vamos dizer assim, né? Que as pessoas têm que entender que isso, no final do dia, vai acabar gerando inflação no Brasil, vai gerar potencialmente desvalorização da moeda, tá? Então, essa questão também de saber que a economia brasileira, nós somos um país emergente, né? É um país super relevante, é a 11ª, se não me engano, maior economia do mundo, tal, mas que no final do dia a gente representa menos de 2% da economia global. Então, é pouco provável que as melhores oportunidades estejam em 2% do universo, que lá fora é muito maior que isso. 98% da economia global está fora daqui. Tá? Mas eu vejo que o principal desafio, vamos dizer assim, dos nossos veículos locais investindo no exterior são agora a possibilidade do investidor com recursos pequenos poder investir no exterior diretamente, poder abrir uma conta lá. Então, isso que a gente tem que. Tem gente que tem o perfil para isso, mas nem todo mundo tem perfil para isso. Se você for colocar uma quantidade que não seja de milhões lá fora, faz sentido você ter uma exposição através do veículo local, porque o veículo local ele tem a sua transparência total aqui, ele é regulado na CVM, se você entrar no site da CVM, você vê a carteira dele aberta, ele tem todas as proteções que o investidor tem em qualquer outro tipo de fundo que ele investe aqui no Brasil. Enquanto que se ele investe diretamente lá fora, vai ter que estudar como é que é a tributação lá fora, ele vai ter que passar por um processo de due diligence bastante mais rigoroso, ele vai ter que eventualmente pagar impostos lá fora e complementarmente pagando aqui. No fundo, no veículo local aqui, ele tem a mesma tributação de um fundo de renda fixa, tá? Ele tem lá o come cotas dele e depois é complementado no resgate. Então, é muito mais, operacionalmente, é muito mais simples e eficiente investir através dos veículos daqui, ao invés de abrir uma conta lá fora, a não ser que você seja um cliente de alto patrimônio, que tenha um volume que justifique você abrir essa conta lá fora, que eu não tenho nada contra, não, que eu acho uma excelente alternativa, tá? Mas não é para todo mundo. Como sempre, depende do perfil do investidor, né? Depende do perfil do investidor, depende das praças para onde ele quer investir, né? Para ele investir na China, por exemplo, né? Ele vai ter que fazer uma triangulação, passar em outro lugar antes de ir para a China. Ele não consegue ir para a China direto, né? Ele consegue ir para Hong Kong de forma aberta, mas para pegar os ativos chineses mesmos, como a gente tem acesso nos ETFs que são que eles chamam de A-shares, as cotas A, que é da China,
principal, né? Os eight shares, as cotas H, são através de Hong Kong, né? Então, tem alguns detalhes aí que eu acredito que faz sentido o investidor buscar um investimento internacional através de veículos locais também. Perfeito, Luiz. Então é isso. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada por topar participar do programa. Eu que agradeço, Bruno. Foi um prazer participar aqui dessa conversa com você. Obrigada. A gente encerra aqui o Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi de Bruno Nogueirão, da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Até lá.